E eu já estava com aquela estrutura de silo que eu montei em 98 de grão, né? Uhum. Daí ele falou, Mário, por que você não faz teu próprio proteinado? Quando que o senhor teve a ideia de fundar a Fortuna? A Fortuna foi em 2001, sabe? A gente comprava os produtos, normalmente era das empresas. Na época até eu era tortugueiro, como a gente diz, né? Só que eu achava o seguinte, mas como que no caso assim que só existe um produto, né? Só um que tem qualidade. E eu já, na época, tinha pessoas que já tinham tentado fazer o próprio sal, sabe, né? E não deu muito certo, porque tinha que ter uma parte técnica, a compra de matéria-prima também era mais difícil, né? No volume, né? Depende do volume. E daí eu conheci um rapaz que era zootecnista, tinha formado em Uberaba, né? Uberaba, na Fazul, né? O professor Gilmar Prado, né? Ah, o Gilmar foi meu professor. Era professor de gramíneas, solos. Era o Gilmar. Era o Gilmar, bom demais. Foi o primeiro formulador meu, foi o Gilmar. Cara, espetacular. Hoje o filho dele cuida da Prado Assessoria. É muito bom. Thiago? Ele tem 2 filhos. Um que ele, inclusive, faz uns podcasts sobre... E tem o Thiago que é sucessão. O Thiago já faz, acho que uns 10 ou 12 anos, que ele que é o formulador da Fortuna do Seu Animal, trabalha junto com o Daniel. Então, teve uma sucessão de técnicos ali também. Tá. E daí até foi interessante, porque naquela época eu estava começando com grão já, entendeu? Acho que eu já fui pioneiro em algumas coisas. Lá em Canaã eu plantei em 2000 a primeira soja, sabe, né? E daí foi um técnico, o Porto, era um veterinário, um técnico muito da Tortuga, mas é aqueles caras de campo mesmo, não é? Ele ia lá e eu convidava o Porto para ir lá. Porque ele vendia muito sal ali sem sair de Curitiba, o Poleto. Porque ele ia nos escritórios dos pecuaristas lá e ele nem conhecia direito o gado, sabe? Mas ele acabava vendendo. E naquela época a Tortuga tinha poucos concorrentes, né? Então acabava vendendo muito sal. E eu cobrava dele, eu digo, você tem que ir ao Porto. Eu tinha uns dias de campo com o Porto, ele era aqui de Arapon, no Paraná, aqui, sabe, né? E eu achava um veterinário muito competente, assim, começou com rotacionado. E daí, de tanto eu cobrar o Poleto, uma vez ele falou, a Tortuga libera ele 5 dias para ele ir para lá. Se vocês pagarem a passagem. Era de Londrina, era a Trip ainda, acho que era o ATR, era, sei lá, o Brasília ainda, sabe, né? Daí ele foi para lá, né, e ele era muito fã de plantar cana, porque lá naquela época era muito fogo, né? Então plantar ali uns 10 hectares de cana, que pelo menos se pegar um fogo no pasto, era um seguro que se tinha de uma nutrição, o gado não passar fome, né? E eu já estava com aquela estrutura de silo que eu montei em 98 de grão, né? Daí ele falou, Mário, por que você não faz teu próprio proteinado? Você vê, naquela época não se falava muito em proteinado, né? Daí ele tinha um termo, você mata a pau. Eu fiquei analisando aquilo e tal, eu digo, mas eu vou fazer só para mim. E achei difícil, né? Daí que veio a ideia. Eu peguei o Gilmar, daí fundei a Fortuna do Seu Animal. Mas daí não fiz só para mim, porque eu não tinha rebanho, até hoje eu não teria um rebanho para ter uma fábrica própria, né? Daí eu vou fazer uma fábrica regional, né? Com qualidade, com matéria-prima, fazer dentro das certo, com produto de qualidade, dentro das especificações. E comecei daí a produzir sal para mim e vender, né? Até ser zootecnista, dos saltos que a pecuária deu, tem questão de nutrição. Sem dúvida. Só para você ter, naquela época, estava começando, eu tinha praticamente cinco produtos, né? Era um sal para vaca, um sal para boi, um concentrado para o cara, o pessoal às vezes misturava com sal branco, né? E um 65, que era para recria, sabe, né? Então, eu não tinha. Hoje acho que tem mais de 50, sei lá, 60 produtos no portfólio da Fortuna, sabe, né?
Então, olha o salto que deu, de 5 para mais de 50, né? E a qualidade hoje, né? Terminação, né? E quando que o Daniel, seu filho, entrou na Fortuna? Você ficou quanto tempo você tocando e o Daniel entrou quando? Olha, eu toquei, acho que o Daniel faz acho que uns 11 anos que ele está lá, sabe, né? Tá. Porque o Daniel sempre foi o que mais se identificou assim com a fazenda, sabe, né? E eu estava, porque não era fácil, sabe, a equipe de vendedor, o próprio pecuarista, sabe, né? Às vezes, hoje acho que mudou um pouco, mas como eu já fui presidente de sindicato, então até eu falo, às vezes tem pecuarista que tem que pôr um esqualificador, né? Então era difícil, e eu ficava, vamos dizer, às vezes você vendia um sal, o cara já começava, sabia que estava ali, ele já começava a abortar, o cara não fazia nem exame de brucelose, de nada, já queria culpar o sal e tal, e difícil a equipe, e a gente também estava focado mais na fazenda, né? Então eu estava assim até meio tirando o pé do acelerador. Daí o Daniel veio, né? E graças a Deus hoje, né, a Fortuna é um sucesso, ele está crescendo, um trabalho sério também, né? Então, o Daniel, acho que se não fosse o Daniel, não sei se a Fortuna estaria onde que está hoje.